Então, vamos resolver essa lista, apesar desse problema que a gente teve com o áudio. A lista eu acho que está bem preparada. Tem as questões, como eu falei, das 5 matérias que caem no NC. Por causa desse tempo que a gente perdeu tentando resolver o áudio, não vai dar tempo de resolver tudo, mas eu vou tentar pelo menos passar aquelas que eu gostei mais de cada matéria. E aí, com isso, o resto tá aí no link já na descrição da live, também no comentário fixado. Então, vocês pegam depois, tentam resolver amanhã. A prova começa dia 14, vocês têm o dia 14, 15 e 16 para fazer na plataforma do ANC, a prova online, tanto primeira quanto segunda fase. Então, vou começar aqui essa questão do nível B de astronomia. A sequência de imagens a seguir traz o nascer do Sol, sempre do mesmo ponto de vista ao longo do tempo, em ordem cronológica, em uma cidade no Canadá. As setas indicam a posição do Sol em cada foto em relação ao relevo do horizonte. As imagens 1, 4 e 7 mostram as posições extremas do Sol. Avalie as afirmações a seguir e assinale a opção correta. Beleza, então você tem essas opções aqui. Quando eu vi essa questão pela primeira vez, eu achei bem estranho, porque eu não tinha essa noção de que, tipo, a posição do Sol, posição no céu onde o Sol nascia ao longo do tempo variava de acordo com a estação do ano. Mas então eu vou passar agora qual que é a ideia. Ó, eu vim aqui e vou tentar dar um desenhado. O que é isso daqui? O cara pegou, ele tem aqui aquele cenário lá, que dá pra ver em todas as fotos, tem aqui o Sol. Só que uma hora o Sol ele vai nascer pra cá, uma hora o Sol vai nascer pra cá, uma hora o Sol vai nascer pra cá. E no final das contas, na questão, ele junta todas essas fotos que aconteceram em dias assim, totalmente espalhados ao longo de um ano, pede para você determinar, em qual estação do ano que estava quando ele tirou essa foto 1, qual estação do ano que estava quando ele tirou a foto 4. Então, qual que é a ideia aqui? Você tem que o Sol, ele sempre vai nascer para a direção leste. Ou seja, essa direção aqui, imagino que minha câmera está aqui, ela está tirando a foto dessa direção. Essa direção obrigatoriamente vai ser o leste, independente de onde eu estiver no mundo, independente de qual estação, qual época do ano for. Só que a questão é, ela vai nascer mais aqui para sudeste, ou ela vai nascer mais aqui para nordeste, ou ela vai nascer diretamente aqui, perfeitamente no leste, igual aparece, por exemplo, aqui na questão entre a foto 2 e 3 e entre a 5 e 6, tem um momento que ela nasce aqui perfeitamente no leste. Então, é essa mudança da posição onde o Sol nasce ao longo do ano que a questão está querendo te cobrar. O que, que vai acontecer? Por que, que essa posição onde o Sol nasce varia ao longo do ano? Porque você tem a inclinação da Terra em relação ao movimento de translação que ela faz ao redor do Sol. Então você tem aqui o Sol, você tem a órbita que a Terra faz ao redor do Sol. O plano que essa órbita acontece, ele é chamado de plano da eclíptica. Só que tem uma situação que faz com que essa variação da posição do Sol aconteça ao longo do tempo, que é o quê? A Terra, ela não está aqui perpendicular a esse plano que acontece a rotação dela em torno do Sol. Ela está curvada. Ela faz um ângulo aqui de mais ou menos 23 graus com essa posição do Sol. Então, o que, que acontece? Em alguns momentos do ano, eu vou ter aqui a minha Terra, minha linha do Equador e o Sol. Em alguns momentos do ano, o hemisfério norte aqui vai estar mais direcionado para o Sol. Esse momento vai ser quando for verão aqui no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Em outros momentos durante o dia, eu vou ter isso daqui, olha. Eu vou ter de novo minha Terra, minha linha do Equador, hemisfério norte, hemisfério sul. E eu vou perceber que durante o dia os raios solares estão batendo com maior força aqui no hemisfério sul, enquanto o hemisfério norte está mais deixado de lado, está mais afastado desses raios solares. Então isso vai marcar o solstício de verão aqui no hemisfério sul e o solstício de inverno no hemisfério norte.
Então, o que, que vai estar acontecendo? Com essa ideia, eu vou dar 2 minutos para vocês tentarem resolver essa questão. O link, como eu falei, está no comentário fixado, mas vou deixar aqui também na tela. Eu acho que dentro de um zoom dá para ler tudo direitinho. Então, continuando, a gente já viu aqui que tem uma diferença entre quando o Sol está batendo com maior incidência no hemisfério norte e quando o Sol está batendo com maior incidência no hemisfério sul. O que, que isso vai acontecer? A questão ela deixa bem claro que as fotos foram tiradas onde? No Canadá. Canadá eu sei que é o quê? Canadá é hemisfério norte. Então, o Canadá ele vai estar no solstício de verão dele nessa situação aqui e ele vai estar no solstício de inverno dele nessa situação aqui. O que, que eu percebo? Vou desenhar aqui de novo as minhas orientações: leste, sudeste, noroeste. Eu percebo que quando o Canadá ele está no equinócio dele, então eu tenho, por exemplo, equinócio de primavera e equinócio de outono. O, Aí sim, nesse momento, que são os equinócios da Terra, né? Os mesmos equinócios que tem no hemisfério norte, tem no hemisfério sul, só que quando um é primavera, o outro é outono. Quando o Canadá ele está nesse equinócio, aí sim são os dois únicos momentos do ano que a linha do Equador ela vai estar alinhada aqui com o plano da eclíptica. Então, nesse momento, nesses dois momentos do ano, você vai ver o Sol nascer perfeitamente na direção leste, que é o que a gente aprende. Então, equinócio de primavera e de outono. Só que o que, que vai acontecer nessa situação aqui, que eu tenho o Canadá no solstício de verão deles, porque o hemisfério norte está mais voltado para os raios solares da Terra. Eu vou ter que você vai perceber os raios solares vindo um pouco mais do norte, porque quando você compara essa situação aqui, você está reto em direção ao Sol, com essa situação aqui, você vê que tem um caminho que os raios solares fazem, mas em direção ao norte. Então, quando um país que fica no hemisfério norte está no seu solstício de verão, ele vê o Sol nascer ainda mais para o norte. E na situação contrária, que ele está aqui, olha aqui, ó, imagina você estar aqui no Canadá, fica mais ou menos por aqui no hemisfério norte, e você está vendo o Sol nascer. Ele não está reto em direção aos seus olhos. Ele está nascendo para o leste, porque a Terra se movimenta de uma maneira que faz com que o Sol se nasça para o leste. Só que você vai ter que olhar um pouco mais direcionado para o sul, para você ver essa incidência solar. Então você vai ver aqui o Sol nascendo não para leste perfeitamente, mas para sudoeste, para sudeste, aliás, no seu solstício de inverno. Então, deixa eu apagar esse esquema aqui e montar uma, uma visualização só do que acontece ao longo do ano. Eu vou ter aqui, eu vou ter aqui as minhas direções, eu vou ter o leste, sudeste, noroeste. Quando que o Sol vai nascer aqui perfeitamente para o leste?
quando eu tiver um alinhamento entre a linha do Equador e o plano que ocorre a translação da Terra ao redor do Sol. Então, esses momentos vão ser dois momentos do ano. Vai ser o equinócio de primavera e o equinócio de outono. Quando que no Canadá eu vou ter o Sol nascendo mais em direção ao norte, indo ali para nordeste? Vai ser durante o meu solstício de verão. E quando que eu vou ter o Sol nascendo mais para o sul? Vai ser no solstício de inverno. Então, esse daqui é o meu esquema para o hemisfério norte. Se eu faço um pensamento para o hemisfério sul, eu ainda vou ter que o Sol ele nasce perfeitamente para leste só nos equinócios de primavera e outono, só que isso daqui vão se inverter. Eu vou ter o Sol nascendo mais para o sul no meu solstício de verão e eu vou ter o Sol nascendo mais para o norte no meu solstício de inverno, é o raciocínio inverso. Então, com base nisso, vamos ver qual a alternativa que bate com esse raciocínio. Lembrando que eu estou no Canadá. Na imagem 2 temos o equinócio de primavera. Deixa eu ver. Na imagem 2 temos o equinócio de primavera. Bate ali mais ou menos. Só que eu tenho que lembrar o quê? Se eu pego essa imagem aqui, eu vou ter que aqui tá no meu. Essa primeira imagem, ela vai estar no meu inverno, que é quando o Sol nasce mais para o sul. Essa imagem 4, que é o outro extremo da figura, vai estar no verão do Canadá, que é quando o Sol nasce mais para o norte. Então, entre o inverno e o verão, eu vou ter as figuras 2 e 3, vão ser a primavera mesmo. Depois ele vai voltar a fazer o outro movimento. Entre as imagens 5 e 6, eu vou ter o outono. E aí ele volta do verão, passando aqui e voltando para o inverno. Então, na imagem 1, temos o início do inverno. Essa afirmativa 2 com certeza é verdadeira. Porque a gente viu no raciocínio que no hemisfério norte o Sol ele vai nascer mais para o sul quando for inverno. E aqui é onde o Sol nasce mais para o sul. Um ano se passou entre a imagem 1 e a imagem 7. Verdade. Se aqui eu tenho inverno, nessa figura aqui, e aqui na imagem 7 eu volto para a mesma situação, entre duas estações do ano iguais, eu tenho um ano se passando. Então a afirmativa 3 também está verdadeira. Na imagem 4 temos o final do verão. Essa afirmativa aqui, ela já é falsa. Por quê? O Sol ele vai nascer perfeitamente para Nordeste quando for o começo do meu verão, não o final. Então, a 4 ela representa o início do verão no hemisfério norte. Então, eu vou ter que as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas, enquanto a afirmativa 4 está falsa. Com isso, eu marco a alternativa D nessa primeira questão. Beleza. Pelo que eu falei, não vai dar tempo de resolver as questões do nível C e D de astronomia, mas eu vou passar para bônus, que compensa um pouco porque está num nível bem, bem alto também. Tá aí a questão bônus, vou marcar uns 3 minutos para fazer. Aí sim, nesse momento que somos equinócios da Terra, né? Se eu faço um pensamento, eu ainda vou ter que o Sol ele nasce perfeitamente para leste, só os equinócios de primavera e outono. Que isso daqui vão inverter. Eu vou ter o Sol nascendo mais para o sul, no solstício de verão, e eu vou ter o Sol nascendo mais para o norte, no solstício de inverno, o raciocínio inverso. Então, com base nisso, vamos ver qual a alternativa bate o solstício de verão, e eu vou ter o Sol nascendo
Eu tava parado. Isso não tá rendendo. Beleza, valeu. Vou corrigir essa questão. 1 minuto já resolve essa questão, beleza? Então, voltei para o compartilhamento da. Vou compartilhar a questão de novo, vou só ler ela e já resolvo. Então, suponha que a Terra seja esférica, homogênea e que a aceleração da gravidade na sua superfície seja g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se não houver movimento de rotação, são dados. Velocidade angular de rotação da Terra é igual a 7 vezes 10 menos 5 radianos por segundo e raio da Terra é igual a 6.400 quilômetros. Quantas vezes mais rápido, aproximadamente, teria de girar a Terra para que uma pessoa situada ao longo da linha do Equador tivesse seu peso aparente reduzido a zero? Beleza. Essa foi outra questão que eu, assim, não entendi nada da primeira vez que eu li, mas o que está acontecendo? Ele está falando que, beleza, a Terra está girando em torno do seu próprio eixo com uma velocidade angular específica que ele deu o raio da Terra, e ele está falando que se a Terra girasse em torno do seu próprio eixo, ou seja, fizesse esse movimento de rotação algumas tantas vezes mais rápido, seria possível que uma pessoa, na linha do Equador pelo menos, sentisse que o seu peso fosse reduzido a zero. Então vamos ver como que isso funciona na física e na astronomia da coisa. Vou tentar desenhar aqui uma Terra. Beleza. Beleza. Finge que isso daqui é a minha Terra. E esse ponto aqui, ó, no centro, é o centro da minha Terra. Eu vou colocar uma linha saindo desse ó até um ponto aqui situado nesse diâmetro aqui da circunferência. Vou falar que isso daqui é a linha do Equador. Eu tenho uma pessoa situada aqui na linha do Equador. Então,
Todo mundo já deve ter ouvido, né, que quando você tem esses dois corpos aqui, o corpo do meu objeto, da pessoa, e o corpo da Terra interagindo, vai gerar uma força gravitacional aqui entre eles. E no caso da pessoa, essa força vai estar direcionada aqui para o centro da Terra. Tem uma força gravitacional gerada. Se você for estudar lá na gravitação, você vai ver que essa força gravitacional ela tem o seguinte esquema aqui. Vai ser uma constante, que é a minha constante gravitacional, vezes a massa do corpo maior, vezes a massa do outro corpo, o corpo menor, dividido pelo raio, a distância entre os dois ao quadrado. Aqui nesse caso, a distância entre os dois vai ser a distância entre os dois centros. O centro da Terra e o centro da pessoa vai ser o raio da Terra. Então, beleza, isso daqui dá para saber. Agora a questão é, como que o movimento de rotação que a Terra está fazendo, vamos supor que esse daqui é o eixo da Terra, o movimento de rotação que a Terra faz em torno do eixo dela com uma velocidade angular ômega afeta esse peso aparente que a pessoa sente. O que vai acontecer? Se eu tenho essa pessoa situada aqui na linha do Equador, além dela sentir uma força de atração gravitacional puxando ela para o centro da Terra, ela precisa de uma força centrípeta aqui para fazer esse movimento de rotação, né? Ela vai sair daqui cada dia, fazer esse movimento em torno do eixo da Terra e retornar à mesma posição ali mais ou menos 24 horas depois. Então, se eu vejo no referencial dessa pessoa, eu tenho uma força centrípeta aqui, vindo de alguma coisa, do atrito que ela tem com o solo, gerando esse movimento de rotação. Força centrípeta, ela tem uma fórmula que é m, velocidade linear ao quadrado sobre r. Também pode ser escrito, se eu substituo velocidade linear por velocidade angular vezes r, como m vezes velocidade angular ao quadrado, r. Então, beleza. Se eu saio do referencial da pessoa que tem essa força centrípeta e eu tento me colocar no referencial da Terra, não vai ter essa força gravitacional puxando a pessoa para a Terra. O que eu vou ter é a pessoa tentando se afastar da Terra com uma força inercial de mesmo modo. Essa força inercial, a gente fala que ela não existe de fato, porque pela definição, para existir uma força, você precisa ter dois corpos interagindo. Então, caso da força gravitacional aqui, é bem evidente que ela é uma força de fato, porque tem uma interação entre o corpo do objeto e o corpo da Terra. Só que nessa força inercial, ela é uma força que surge da mudança de referencial, ela é uma força fictícia, mas ela vai me auxiliar na resolução dessa questão. O que eu tenho? Essa força inercial, ela vai estar como que puxando a pessoa para lá, no referencial da Terra, enquanto que a gravidade tenta atrair ela para o centro de massa da Terra. Então, o que acontece se essas duas forças se igualam? Eu tenho a minha força inercial se igualando com a minha força gravitacional. Eu vou ter que a pessoa, ela teoricamente não se sente nem impulsionada a ir em direção ao centro da Terra, nem ir na direção contrária ao centro da Terra. Ela sente como se ela tivesse um peso de zero. Lógico que esse peso de zero é aparente, porque o peso, a definição dele só vem da força gravitacional, ele não é afetado de fato pela força inercial, mas é o que a pessoa sente, é como se você não tivesse um peso de fato. Então, qual que é a condição para que essas duas forças se alinhem? Eu vou ter que a minha força de inércia vai ter um módulo igual a m w ao quadrado r, w não, ômega, desculpa. E a minha força gravitacional, como eu estou aqui logo no centro da Terra, eu posso definir isso como mg. Vai ser a massa da pessoa e a aceleração gravitacional que foi dada no problema. Então, aqui eu já vejo logo de cara que dá para cortar a massa da pessoa dos dois lados. Então, se eu volto aqui, eu já vejo que não pode ser a afirmativa E, porque sobrou simplesmente a velocidade angular da Terra, o raio da Terra e a aceleração gravitacional no solo. Então, nada disso depende de se é uma pessoa de 50 quilos ou uma pessoa de 80 quilos. Vai dar tudo na mesma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse R para lá dividindo e eu vou passar a minha raiz também da raiz quadrada. Então, eu tenho ômega
vai ser igual a raiz quadrada de G sobre R. Descobri aqui, isso que eu descobri é a velocidade angular, o ômega, que a Terra poderia girar para que uma pessoa localizada na linha do Equador sentisse o seu peso aparente reduzido a zero. Então agora eu vou ir lá nos dados que a questão me informou. Ele me deu raio da Terra é igual a 6.400 quilômetros e ele me deu G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E eu vou substituir aqui nessa equação que eu fiz. Então eu vou fazer isso daqui. Vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E o raio ele me foi dado em quilômetros. Só que se eu quero acessar a velocidade angular dentro do SI, eu preciso usar as minhas medidas também dentro do SI. Então, os 6.400 quilômetros eu vou transformar para metros. Como 1 quilômetro dá 1.000 metros, para transformar isso daqui, eu preciso multiplicar por 10 a terceira. Então, eu vou ter 6.400 vezes 10 a terceira. Usando notação científica, vai ser 6,4 vezes 10 a sexta metros. Beleza, então eu substituo isso aqui também. É, resolvendo isso daqui, vai dar 1 sobre 6,4 vezes 10 a quinta, que vai ser. Alguém chegou a fazer essa conta aí no chat? Beleza. Então, ele está me dando que isso daqui é 1 sobre 6,4 vezes 10 a quarta, e vai ser, tirando a raiz em cima e embaixo, 1 sobre 8 vezes 10 ao quadrado. Puxando isso daqui, eu tenho que a velocidade angular necessária para o peso aparente se reduzir a zero é 1 sobre 800 radiano por segundo. Só que ainda não é isso que a questão pede. A questão pede quantas vezes aproximadamente a velocidade angular deveria ser maior. Então, se ele me deu que no momento, na situação atual, a velocidade angular da Terra é isso daqui, B, por qual número eu tenho que multiplicar 7 vezes 10 a menos 5 radiano por segundo, para isso virar 1 sobre 800 radiano por segundo. E resolvendo, eu vou ver que isso vai dar ali aproximadamente 18. É o gabarito da questão, letra B também. Beleza. É, beleza, vamos fazer essa questão de biologia agora, que ela é mais rapidinho de resolver. Segunda aqui, de transporte pela membrana.
Vou marcar 3 minutos para a resolução dela e a gente já faz isso. Beleza, então vamos lá. Qual que é a ideia dessa questão que caiu no nível C da ONC de Biologia? A membrana plasmática é uma película delgada formada por um mosaico fluido de fosfolipídios, proteínas e carboidratos que isola a célula do meio externo, controlando a entrada e saída de substâncias, como pode ser observado na animação a seguir, que mostra os 3 tipos de transporte que podem ocorrer na membrana, identificados por 1, 2 e 3. De acordo com a interpretação da animação, pode-se afirmar que beleza, então aqui durante a prova ele te dá uma animação, mas isso não fica disponível depois, mas dá para perceber ali mais ou menos o que está acontecendo. O que é isso daqui? Na parte um aqui da figura, ele vai me dar moléculas aqui bem pequenas de um lado, e eu vejo que elas passam direto pela camada fosfolipídica aqui da membrana. Então não tem nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de facilitador desse transporte. E não tem também gasto de energia, não está simbolizado em nenhum local. Então, que tipo de transporte vai ser esse? Eu vou fazer aqui um esquema dos tipos de transporte. Beleza. Então eu tenho aqui a camada. Essa camada ela é composta por fosfolipídios, que vão ter uma seção apolar e uma seção polar. O que, que vai acontecer nos tipos de transporte? Primeiro, eu vou ter alguns tipos de molécula, que geralmente são moléculas caracterizadas por serem pequenas e também caracterizadas por serem apolares, que vão conseguir fazer o transporte diretamente aqui no meio desses fosfolipídios. Por que pequenas? Primeiro, porque o espaço não é grande para a passagem delas, e por que apolares? Porque na maior parte do percurso elas vão estar lidando com moléculas apolares, então elas precisam ser polares para passagem. Esse tipo de passagem vai ser a difusão simples. Você não tem gasto de ATP, não tem gasto de energia e não tem nenhuma proteína facilitando a passagem dessas moléculas. Difusão simples. Quando eu tenho aqui uma proteína da permease, eu ainda vou ter moléculas que são um pouco maiores, por exemplo, eu tenho aqui glicose, geralmente ela vai fazer esse tipo de percurso, passar ainda pela camada, que ela vai usar uma proteína, olha aqui no desenho, para facilitar esse transporte, porque ela não consegue simplesmente fazer a passagem através da bicamada de fosfolipídios. Então eu vou ter a glicose passando entre uma proteína e outra. Então esse daqui vai ser um exemplo de difusão facilitada, porque eu tenho uma proteína facilitando o meu caminho, ela é uma facilitadora. E por último, eu vou ter um outro tipo de transporte, que é o transporte ativo. Eu tenho, por exemplo, aqui uma bomba de sódio e potássio. Nesse transporte, eu vou ter que inserir ATP, e diferente dos outros dois, eu não estou levando as minhas moléculas a favor de um gradiente de concentração.
Então, o que, que acontece aqui na difusão simples e na difusão facilitada? Eu estou pegando moléculas que estão em uma área de concentração alta dessas moléculas. Eu tenho aqui, por exemplo, concentração alta dessa molécula de O2, por exemplo, concentração alta de glicose, e eu estou levando elas para uma região de concentração baixa dessas mesmas moléculas. Então, isso é um processo que, pela pressão, vai acontecer naturalmente. Só que aqui eu vou estar pegando, por exemplo, um íon Na+, numa região de concentração baixa desse íon, e eu vou estar levando ele para uma região de concentração alta. Então, eu vou estar agindo contra um gradiente de concentração. Para agir contra o gradiente de concentração, o que, que acontece? A pressão ela está nesse sentido aqui. Ela está querendo levar o excesso de concentração que eu tenho aqui para cá. E eu estou precisando fazer o contrário. Então, para fazer o contrário, eu preciso exercer uma energia aqui para contrapor essa pressão natural que a concentração maior exerce aqui. Então, eu vou ter gasto de energia na forma de ATP. Isso é o exemplo dos três esquemas que estão acontecendo aqui. Então, vamos ver. Vou começar a correção pela A. Em 2, representa uma difusão facilitada que ocorre por meio de canais proteicos e sempre a favor do gradiente de concentração. Beleza, isso já bate com tudo que eu acabei de falar. Você tem aqui o esquema 2, moléculas grandes, moléculas que não conseguiriam fazer a passagem diretamente pela difusão simples, usando canais proteicos, as permeases, para ir a favor de um gradiente de concentração. Elas estão indo de uma área de maior concentração para uma área de menor concentração. Já na letra B, eu vou ter ela falando que a passagem em 3 sempre ocorre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado com gasto energético. Beleza. 3 aqui está falando de transporte ativo, de transporte com gasto de energia. Eu dei o exemplo da bomba de sódio e potássio. O que vai estar acontecendo no 3? Realmente eu tenho gasto energético, só que o erro dessa alternativa B é ele falar que vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Para ir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, não preciso fazer gasto de energia nenhum. Esses processos eles ocorrem naturalmente na tentativa que aquele sistema vai ter de se equilibrar, de difundir as partículas que estão em excesso. Então, como tem gasto de ATP, eu posso necessariamente falar que o que está ocorrendo é o contrário. Eu estou levando as moléculas de uma região com menos concentração para uma região com mais concentração. C. Em 2 só ocorre a passagem do soluto porque o meio de destino possui menor concentração do mesmo, sendo um caso de difusão simples. A 2, a C, ela está toda errada, né? Porque primeiro que isso daqui é difusão facilitada e segundo que não é necessariamente só a passagem de soluto, pode ocorrer a passagem de substâncias sólidas também. Então, D, o transporte em 3 demanda gasto de energia, mesmo sendo a favor do gradiente de concentração. O erro é aqui. É um erro parecido com a letra B. Por quê? Realmente tem gasto de energia, só que isso não ocorre a favor de um gradiente de concentração, senão não precisaria gastar essa energia. E por último, a letra E, as moléculas que realizam o transporte 1 são sempre polares, difundindo diretamente pela bicamada fosfolipídica. Não, as moléculas elas vão ter que ser apolares, como é o caso dos gases, essas moléculas menores, O2, N2, para poder se aproximar aqui dessa parte do fosfolipídio que é polar. Então, da B até a E estão erradas, a letra A é a alternativa correta. É, beleza. Vou corrigir essa questão C, também do ano passado, de história.
Beleza, então vamos lá. Vou limpar aqui o meu quadro só para poder escrever essa questão de história. Beleza, observe a imagem, tem aqui uma pintura. Na pintura renascentista de Rafael Sanzio, Escola de Atenas, é possível identificar uma representação feminina dentre um panteão de personagens masculinas da filosofia grega. Hipátia, nascida no Egito, foi estudar em liceus em Atenas, mas regressou a Alexandria, que na época pertencia ao Império Romano do Oriente. Foi uma intelectual relevante na Biblioteca de Alexandria. Ela é considerada a primeira mulher a ter trabalhos importantes na área das ciências exatas e, paralelamente, ter conhecimento em filosofia e medicina. Em matemática, sua pesquisa foi apresentada em numerosos manuscritos, como Comentários sobre a Aritmética de Diofanto. Embora haja toda essa contribuição, Hipátia ainda não é citada, tampouco estudado nas aulas de filosofia, matemática ou história nas escolas brasileiras. Beleza. Então ele vai estar trazendo algumas afirmativas acerca do texto e da pintura do Rafael, o renascentista. Avalie as afirmações abaixo. O Renascimento foi um movimento cultural surgido na Itália, no Império Romano do Ocidente, que recusou valores religiosos em suas produções. Beleza. Essa alternativa aqui, ela é um bom distrator. Por quê? Porque a parte cultural, a parte que está relacionada com o texto e a parte que está relacionada com a imagem, ela de fato está correta. É uma imagem do Renascimento, fala que é um movimento cultural que surgiu principalmente na Itália e que recusou valores religiosos na maioria das suas produções. Só que qual que vai ser o erro dessa alternativa? Afirmar que o Renascimento surgiu no mesmo período do Império Romano do Ocidente, e surgiu no Império Romano do Ocidente. Qual que é o erro disso daqui? A gente traça aqui a linha do tempo, eu vou ter que, em 476 depois de Cristo, vai acontecer a queda do Império Romano do Ocidente, e só em 1453 depois de Cristo vai acontecer a queda do Império Romano do Oriente. E esse período que tem entre essas duas quedas, a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente, vai ser o que depois desse período, no final aqui da Idade Média, começo da Idade Moderna, os renascentistas vão chamar de Idade Média. Por que Idade Média? Porque se você fala médio, você fala que está entre duas coisas importantes. Não teve nada de relevante aqui para os renascentistas. Eles consideravam que o que era importante era aquilo que aconteceu antes de 476 depois de Cristo, que é a antiguidade clássica, as sociedades gregas, romanas, e aquilo que aconteceu depois de 1453 depois de Cristo, que era o próprio período deles. Então, isso daqui é uma consideração que abaixa o valor da Idade Média e aumenta o valor que é dado para os renascentistas, que estão localizados aqui, e os povos, a arte que os inspiraram, que são sociedades gregas e romanas de novo. O que vai acontecer? Você também precisa saber que essas datas aqui, a queda de Roma e a queda de Constantinopla, elas não são períodos que mudaram completamente a história de uma hora para outra. O que eu quero dizer com isso? Roma, por exemplo, aqui em 476 depois de Cristo, quando ela oficialmente cai, a cidade de Roma em si ela tinha por volta de 20 mil habitantes, enquanto que se você volta aqui mais 300 anos, lá para o segundo século depois de Cristo, Roma tinha mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. Então você precisa saber desses períodos que acontecem na história e também saber que esses processos de mudança de período não acontecem de uma hora para outra. Você vê, a cidade caiu de 1,5 milhão de habitantes a 20 mil habitantes.
ela vai adquirindo aos poucos características que a gente percebe no período da Idade Média. Na Idade Média, você teve o êxodo urbano e a fixação das pessoas no campo, tentando se proteger desses saques que vinham acontecendo dos povos que moravam ao norte do Império Romano. Então, esse processo ele acontece ali nos últimos 3 séculos antes da queda oficial do Império Romano do Ocidente. Então, vamos voltar lá para a questão, resolver ela. Essa questão 1, eu já vi que ela está errada, porque ela situa a Itália como pertencente ao Império Romano do Ocidente, já ali no século XIII, no século XIV depois de Cristo. Então isso daqui está errado. Depois, vou ler a alternativa B. Um dos pilares do renascimento cultural foi o humanismo, a valorização do homem através da imitação de modelos clássicos greco-romanos. Beleza. O que é isso daqui? Como eu falei, no renascimento cultural, que vai acontecer aqui no fim da Idade Média, no começo da Idade Moderna, vão buscar um resgate dos valores culturais, dos valores artísticos, dos valores científicos que você tinha nas sociedades greco e romanas. E você vai ter com isso uma maior valorização do homem. Por quê? No período que apelidaram, chamaram de Idade Média, você tinha uma arte mais voltada para o sagrado, você tinha o conhecimento científico praticamente centralizado nos mosteiros, você tinha os monges, os padres católicos realizando a maior parte da produção cultural, e tudo isso era voltado para Deus. Então, por exemplo, um exemplo que eu lembro bastante é que os artistas nessa época eles não costumavam assinar as suas obras. Por quê? O foco não estava no artista, não estava em quem produziu, estava em para quem ele estava produzindo, que no caso era Deus e a igreja. Já aqui, quando você volta para o Renascimento e quando você olha para trás nas sociedades greco-romanas, você tenha sempre uma valorização do artista e daquela pessoa que o inspirou, que geralmente era uma musa, uma pessoa da mitologia daquele local. Em terceiro, nas obras renascentistas, a representação feminina da antiguidade clássica privilegia deusas, ninfas e musas. Verdade. Enquanto o Renascimento ele não representava tanto mais a religião vigente daquela época, né, a religião predominante daquela época na Europa Ocidental, que era o cristianismo, você teve uma volta das representações da mitologia greco-romana. Então, se você pesquisa, por exemplo, o nascimento de Vênus, você vai ver o Sandro Botticelli representando uma deusa grega e outros personagens durante o seu suposto nascimento. Então você tem uma volta da representação dessas mitologias da antiguidade clássica. Então, isso daqui também é verdade. Por enquanto a gente tem a 2 e a 3. Em 4, são raras as obras do Renascimento que buscam ressaltar as mulheres como intelectuais e produtoras de conhecimento, sendo a Escola de Atenas uma exceção. Verdade, isso daqui a gente vê pela própria comparação da afirmativa 3 e também da própria imagem. O texto ele fala que você tem vários homens representados na escola de Atenas, você tem vários filósofos homens, e você tem somente uma mulher aqui passando bem desapercebida, que só foi encontrada aqui na resolução dessa questão. Então, é verdade que eles privilegiam esse tipo de representação das mulheres. Então, a gente vai ficar com as alternativas 2, 3 e 4 no caso dessa questão, que vai me dar a alternativa A. Somente a afirmativa 1 está errada. Beleza. Questão de química agora, eu vou resolver essa daqui durante a live. Vou dar um tempo também, 3 minutos. Aliás, química eu acho que eu vou acabar resolvendo duas. Eu vou resolver essa D primeiro, depois a gente resolve a C.
que imitação é uma palavra bem forte na 2. Um dos pilares do renascimento cultural foi o humanismo, valorização, imitação dos modelos clássicos greco-romanos. Beleza. Realmente, essa questão ela não tem gabarito, mas pelas fontes que eu chequei, pelo menos elas davam a 2 como correta, mas eu entendo que a palavra imitação realmente talvez não fosse a melhor. Eu acho que pelo contexto da questão, por você ter uma obra renascentista representando um cenário que era muito valorizado na antiguidade clássica, talvez você fosse mais levado a marcar a 2 como correta, mas eu entendo também. Quando é nível B. Nível B é nono ano, nível C é primeiro ano, nível D é segundo ano. É, o canal do Pedrão. Eu vou mandar essa resolução para você. Eu acho que eu tenho seu número, se for a pessoa que eu tô pensando. Mas enfim, vamos voltar para as questões de química aqui. Que ele está me falando? Materiais contendo carbonatos de cálcio e magnésio, como mármore, são úteis na elaboração de obras de arte, vide figura, e também na construção civil. Para uso na agricultura, é comum uma etapa prévia de decomposição térmica deste material, visando a formação de óxidos, os quais são utilizados não apenas como fonte de cálcio, mas também para alcalinizar o solo em um processo denominado calagem. Então vamos lá, olha, às vezes a gente ignora esses textos que vêm antes, mas tem algumas coisas bem importantes aqui. Ele está falando que eu vou estar lidando com materiais de carbonato de cálcio e magnésio inseridos no mármore e que também, em alguns processos, você vai expor esses materiais a algum sistema, alguma máquina que vai tirar impurezas dele, deixando óxidos que são usados na calagem. Beleza, então pra gente que, tipo, se você tiver estudado óxidos, se você tiver estudado algumas coisas relacionadas ao carbonato de cálcio e magnésio, já dá para ter uma ideia de qual reação química que vai acontecer aqui. Mas vamos lá. Além de carbonatos de cálcio e magnésio, é comum a presença de substâncias termicamente estáveis nesses tipos de materiais. Assim, na figura abaixo, apresenta-se um gráfico no qual a massa de uma amostra contendo uma mistura de carbonato de cálcio e impurezas termicamente estáveis foi monitorada durante um processo de aquecimento para decomposição térmica. No gráfico são representados dados de todo o processo de decomposição térmica, até que a massa do produto obtido não mais se alterou. Beleza, então vamos lá. Eu tenho o gráfico aqui da massa à medida que você vai aumentando a temperatura do sistema, sendo que inicialmente ele tem 100 miligramas desse composto, mais química, e vai ser reduzido ao longo do tempo até que chega a 60 miligramas no final. Então, o que que é isso? Ele me fala que eu tenho esses dois carbonatos aqui e que entre eles tem algumas impurezas que são termicamente estáveis. O que que é isso? O que que significa uma substância, um composto químico ser estável? Bom, vamos lá. Um composto químico ele ser estável, deixa eu apagar isso aqui. Ele ser estável, estabilidade, meu Deus, peraí. Um composto químico ser estável, estabilidade, o que que significa? Significa que ele dificilmente
vai se decompor. Ou seja, dificilmente você vai pegar aquele composto, passar ele por uma reação química que vai gerar é, outras substâncias, né? Vai dividir aquele composto em outras substâncias químicas. Então, o que que isso me diz nesse caso aqui da questão? Eu tenho carbonato de cálcio, olha, carbonato de cálcio ele é representado por essa fórmula aqui, CaCO3, e eu tenho mais algumas impurezas. Eu tenho algumas impurezas misturadas aleatoriamente entre o carbonato de cálcio. Aí eu vou vir aqui e eu vou colocar esse meu sistema, tanto carbonato de cálcio quanto as impurezas, no fogo. Finge que isso daqui é um fogo. E o que que isso vai me gerar? Vai me gerar. As impurezas, falou que elas são termicamente estáveis, ou seja, elas não se desfazem com fogo, enquanto que o carbonato de cálcio ele vai se desfazer. Qual que é a reação que desfaz o carbonato de cálcio e transforma ele em um óxido que é usado na calagem, como ele falou aqui? É a reação de decomposição do carbonato de cálcio. Dava para você, de certa forma, imaginar isso durante a prova, mas é mais fácil se você já tiver tido algum contato antes com essa reação. É a reação de decomposição do carbonato de cálcio. Vai oferecer temperatura, oferecer calor para esse sistema, na forma aqui desse fogo, e o carbonato de cálcio ele vai se dividir em CaO e CO2. Percebe aqui que se você olhar os átomos, ainda tem um átomo de cálcio aqui, um átomo de cálcio aqui, um átomo de carbono aqui, três oxigênios aqui, três oxigênios aqui. Só ocorreu que a ligação entre eles foi desfeita nesse processo de oferecer calor. Se formaram novas substâncias, mas os elementos em si permanecem o mesmo. Então tá tudo certo com a reação. O que vai acontecer? Eu tenho que me atentar também ao estado físico em que essas substâncias elas vão aparecer. Por quê? Carbonato de cálcio eu sei que é um sólido a temperatura ambiente. As impurezas, se estão lá dentro da minha amostra, eu sei que também são sólidas e de qualquer jeito o calor que eu ofereço não interfere nelas. Então a mesma impureza que tem aqui no começo tem aqui no final. Por fim, o CaO, eu sei que ele também vai aparecer como um sólido aqui nesse caso, só que o gás carbônico ele vai aparecer gasoso nesse sistema, na temperatura ambiente. Então, por que que eu tenho essa perda de massa? Eu tenho o meu sistema aqui, CaCO3 e várias, vou colocar as impurezas como esse laranja aqui. Várias impurezas em volta do CaCO3. E aí, quando eu ofereço calor, isso daqui vai ser uma reação endotérmica, ela vai ter variação de energia, variação de entalpia maior que zero. Eu vou dividir isso daqui em CaO, CO2 gasoso e impurezas. Vai permanecer ali. As impurezas, as mesmas que estavam aqui, continuam aqui. Então elas não estão saindo do meu cálculo final da massa. O Ca e um desses Os vai continuar aqui na estequiometria dessa reação. Então, como é sólido, vai continuar ali no mesmo lugar. Agora, o CO2, ele vai ser liberado, né? Quando eu tenho um gás em uma reação acontecendo no sistema aberto, eu acabo liberando esse gás. Então, quais que são esses 40 miligramas que eu perdi entre esse processo aqui e esse final aqui? Os 40 miligramas que eu perdi não são os 40 miligramas de CaCO3 que existiam. São os 40 miligramas somente de CO2, porque só o CO2 que vai escapar do meu sistema. O CaO, que é formado nessa reação, ele continua ali contando na minha massa final. Então, deixa eu me movimentar aqui para fazer esse movimento.
Ó, eu tenho 40 miligramas de CO2 escapando do meu sistema. Deixa eu só checar aqui o chat para ver se tem alguma dúvida. Beleza. O Paredes deve ter feito no ano dele. Legal. Então eu tenho 40 miligramas de CO2 escapando do meu sistema. Como que eu vou calcular isso em quantidade de mols? Eu quero saber nada do CO2, né? A minha pergunta final é sobre a porcentagem de carbonato de cálcio que estava presente nessa amostra inicial. Então, para fazer estequiometria entre substâncias diferentes da minha reação, eu preciso ver por início, pelo menos, quantos mols, quantos átomos, quantos exemplares desse CO2 eu tinha na minha amostra. Então, eu vou calcular por meio dessa fórmula aqui, olha. Eu tenho número de mols vezes massa molar, resulta na massa total. O número de mols vai permanecer aqui, que é o que eu quero descobrir. A massa molar. Qual que é a massa molar do CaCO3? Do CO2, aliás. Você pega a tabela periódica, vai ver que a massa atômica do carbono é aproximadamente 12 e a massa atômica do oxigênio é aproximadamente 16. Como eu tenho 2 oxigênios por molécula, eu multiplico por 2, vai ficar 12 vindo do carbono e 2 vezes 16 vindo do oxigênio. 2 vezes 16 vai dar 32, com mais 2, 44, medidos em 44 gramas por mol. Então eu tenho que o número de mols, que é o que eu quero descobrir, vezes minha massa molar, que eu acabei de calcular que é 44 gramas por mol, vai dar a massa total de CO2 no sistema, que é a massa que escapa, os 40 miligramas. Só que o que é 40 miligramas convertidos também para gramas, porque é o que eu tenho aqui nessa equação. Vai ser 40 vezes 10 a menos 3, porque miligramas dá essa ideia de 1 em cada 1000. Então eu vou ter 40 vezes 10 a menos 3 gramas. Se eu passo esse 44 para cá dividindo, eu vou ter que N é igual a 40 sobre 44 vezes 10 a menos 3 mol. Vou continuar com a fração, mas deixa eu simplificar ela, dividindo por 4 em cima e embaixo. Vai dar 10 sobre 11 vezes 10 a menos 3 mol de CO2. Se eu volto aqui e analiso a minha reação principal, a reação que eu vejo acontecendo, eu vou ver que esses dois eles são proporcionais aqui na estequiometria da reação, né? E qual que é essa proporção? A cada um CaCO3, eu vou ter a formação de um também CO2. Então, se eu tenho esse número de mols que eu calculei de CO2, eu vou precisar do mesmo número de mols de CaCO3 para gerar esse efeito. Então, eu posso dizer que esse mesmo número de mols que eu tenho de CO2 é o número de mols que eu tinha inicialmente de CaCO3. Só que agora ele não quer saber de nada em quantidade de matéria, em número de mols. Ele quer saber tudo em função da massa. Então eu preciso calcular quanto que esses 10 sobre 11 vezes 10 a menos 3 mols de CaCO3 resultam em massa. Então vou usar a mesma forma. Número de mols vezes massa molecular é igual à massa do sistema. Eu tenho que o meu número de mols de CaCO3 eu já calculei, né? Esse mesmo aqui. E eu consigo calcular a massa molar do CaCO3. Então deixa eu colocar aqui, massa molar CaCO3. Vou ter a massa molar do cálcio, que é 40. Isso daqui ele me dá na questão e também se você tiver uma tabela periódica, pode usar.
40 gramas por mol. Eu vou ter um carbono, que a massa molar dele é 12. Eu vou ter 3 vezes a massa molar de um oxigênio, que é 16. Então, 3 vezes 16, 48, 12, 40. 12 com 48, 60, com mais 40, 100 gramas por mol. Então, deixa eu escrever esse 100 também em notação científica aqui, do quadrado, para resolver minha vida. Isso daqui vai dar a massa do sistema, que é igual a 10 sobre 11, vezes 10 a menos 1. Vamos calcular quanto mais ou menos que isso daqui dá. 10 sobre 11 vai ser aproximadamente aí 0,909. E aí vai continuar esse padrão, 0,9, 0,9, 0,9. E isso multiplicado por 10 a menos 1. Então, eu vou passar a vírgula uma para a esquerda. Vai ser 0,0909 aproximadamente. E isso medido em gramas, porque eu fiz tudo aqui seguindo a unidade de medida da massa molar. Só que o que acontece? Eu tenho já a massa do carbonato de cálcio e ele me deu a massa inicial do sistema como 100 miligramas. Só preciso agora transformar e ver qual a porcentagem em massa do carbonato de cálcio que estava nessa amostra total de 100 miligramas. Então vamos lá. Eu quero calcular a massa do CaCO3 sobre a massa do total. A massa do total eu já tenho que é 100 miligramas. E a massa do CaCO3 eu descobri que é 0,0909 aproximadamente gramas. Só que o que acontece? Eu preciso dessas unidades iguais para elas se cancelarem. Então eu vou multiplicar aqui em cima por 1000 para passar para miligramas. Então 1000, vou passar a casa aqui 3 vezes. Vai dar 90,9 miligramas sobre 100 miligramas. As unidades cancelam, até porque é uma porcentagem, vai dar 90,9% da massa daquela amostra era só carbonato de cálcio. Os outros 9,1% eram as impurezas que eu tinha inicialmente. Então, qual que é a afirmativa que passa mais perto aqui dessa resolução que eu encontrei? É disparado a letra A, né? 91. Então, é isso. O que você tinha que tomar cuidado nessa questão? Basicamente, você não olhar, olha, reduziu de 100 para 60, tá 40 caindo, então esses 40 que subtraiu é o carbonato de cálcio e já vim aqui marcar 40. Não é isso, porque o carbonato de cálcio ele vai em parte ser transformado em CaO, que continua no sistema, e em parte ser transformado em CO2, que aí sim vai sair do sistema e vai ser esses 40 miligramas. E aí, a partir disso, você sabendo a reação, conseguindo interpretar a reação, a estequiometria dela, você consegue calcular a massa inicial de CaCO3 e qual porcentagem que isso representava na massa da amostra. Agora a gente vai resolver essa questão aqui, também é boa, do nível C. Caiu alguns anos atrás. Acho que foi em 2023, 22. Deixar ela aqui 3 minutos, aí eu apago o quadro e resolvo ela.
Beleza. Beleza, então vamos lá. Nesse caso aqui, o texto introdutório é um pouco menos útil, mas eu lembro que tem alguma informação nele que ainda é necessária para a questão, então vou ler. O mais caro hambúrguer do mundo é chamado de The Golden Boy e custa 5.000 euros, equivalente a quase 27 mil reais. The Golden Boy é vendido pelo restaurante The Daltons, na Vila Wurtzen, na Holanda. Para consumir o hambúrguer, os clientes devem fazer o pedido com 2 semanas de antecedência e pagar um adiantamento de 750 euros, dada a exclusividade e luxuosidade dos ingredientes utilizados. A carne do hambúrguer é 100% wagyu, nananã. O pão é feito com massa de champanhe, Dom Perignon, sendo ainda coberto com folha de ouro. Essa daqui é a parte importante. Você tem um hambúrguer e ele é muito caro, ele é coberto por pequenas folhas de ouro. Tipo assim, folha muito, muito fina, ao ponto que seja, sim, salubre você digerir isso daí. Na finalização, o hambúrguer é defumado brevemente com fumaça impregnada de uísque. O restaurante que vende The Golden Boy realiza a doação dos lucros para o Banco Nacional de Alimentos holandês. Beleza, legal. O tipo de ouro 24 quilates utilizado em alimentos é, em geral, vendido em folhas ou flocos. Se no The Golden Boy forem usadas 4 folhas de ouro, comestível, quadradas, de lado igual a 8 centímetros e com espessura de 200 micrômetros, quantos átomos de ouro são ingeridos por quem consome toda a iguaria? Beleza. Então vamos vir aqui para o quadro, pagar esses negócios e resolver essa questão. O enunciado ele vai falar que você tem um hambúrguer e ele tem exatamente 4 folhas de ouro. Então eu vou tentar aqui desenhar uma folha de ouro só para ficar a apresentação um pouco melhorzinha. Beleza, finge que isso daqui é uma folha de ouro, aqui. Quais que vão ser as dimensões dessa folha que ele me passou? Ela é um quadrado, né, a base dela, por assim dizer, de 8 centímetros de lado e com espessura de 200 micrômetros. Beleza. Olha só, então eu tenho essa base aqui dela, vai ser 8 centímetros de lado, então é 8 por 8. E a espessura dela, se, se é aqui, que é a espessura da folha, é 200 micrômetros. Então, qual que é a primeira coisa que você já foi cobrado aqui na questão? Você saber o que, que é um micrômetro, né? É, saber transformar essa unidade de medida para alguma unidade de medida que você realmente use no resto da questão. Então, isso daqui não tem muito o que elaborar, né? É você. Nossa, eu fechei o aplicativo? Não. Não tem muito o que você elaborar. Era você saber que um micrômetro é equivalente a 10 a menos 6 metros. Mesmo jeito que 1 centímetro é 10 a menos 2 metros, é a centésima parte do metro. 1 milímetro é a milésima parte do metro. Você tinha que identificar ou saber, né, que 1 micrômetro é a milionésima parte do metro, é 10 a menos 6 metros. Como que eu gravo isso? Eu lembro que o micrômetro, ele não pode ser mm, como seria tipo micrômetro, porque já tem o milímetro que vem antes dele. Então eles usam um símbolo especial que é tipo aqui, micrômetro. Você tem o mi, a letra grega, micrômetro. Não sei se foi por isso mesmo, mas é uma forma de gravar, então, enfim, tá aí. Mas enfim, 200 micrômetros, como que eu vou transformar isso? 200 micrômetros vezes 10 a menos 6
metros por micrômetro. O que isso quer dizer? Em 1 micrômetro você tem 10 a menos 6 metros. Então, corta 200 vezes 10 a menos 6. 200 não é 2 vezes 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. Vou ficar sobrando 2. E 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado vai dar 10 a menos 4 metros. Então, beleza, a espessura já foi transformada para metros. Como que eu posso fazer com essa base aqui? Eu tenho 8 centímetros, multiplicando 8 centímetros, né? 8 ao quadrado, calcular a área desse quadrado. 8 vezes 8, 64 centímetros vezes centímetros, 64 centímetros quadrados, unidade de área. Como que eu faço para transformar esses centímetros quadrados também em uma unidade de metros? Olha, eu tenho uma unidade aqui de centímetros. Eu já falei que 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. Só que eu não estou usando unidades lineares aqui, centímetros e metros. Eu estou tratando de centímetro quadrado e metro quadrado. O que você pode fazer? Leva os dois lados aqui dessa equação aqui ao quadrado, para você achar a relação. Você tem 1 ao quadrado, continua sendo 1 centímetro quadrado, é igual a 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. 10 a menos 4 metros quadrados. Beleza. Então, se 1 centímetro quadrado dá 10 a menos 4 metros quadrados, eu vou ter que 64 centímetros quadrados é 64 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Com isso, eu já tenho a área da base, eu já tenho a altura disso daqui, como se fosse, sabe, um paralelepípedo. Eu consigo calcular o volume dessa folha de ouro. Então eu vou chamar de VF o volume de uma única folha de ouro. Vai ser minha área da base vezes a minha espessura. Minha área da base eu calculei aqui que é 64 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Minha espessura eu calculei que é 2 vezes 10 a menos 4 metros. Se eu estiver errando conta, me corrijam, por favor, para eu não ter que fazer a questão inteira com a conta errada. Mas enfim, 128 vezes 10 a menos 8 metros cúbicos. E vai ser, deslocando a vírgula aqui só para ficar na notação científica, 1,28 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Beleza. Vou ver se está tudo certo. Beleza, tudo certo. Só que o que é a questão? A questão ela está tratando de um hambúrguer que tem 4 dessas folhas sendo usadas. Então o volume total de ouro, vou chamar de volume AU, que AU é o símbolo do ouro na tabela periódica, vai ser 4 vezes o volume de uma única folha. Então eu vou ter 4 vezes 1,28 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos sendo usado. 4 vezes 1,28 vai dar 5,12 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Beleza. O que eu posso fazer com essa informação a partir daqui? Eu já tenho o volume de ouro que foi usado e ele me deu tanto a massa molar do ouro quanto a densidade do ouro, para no final eu achar quantos átomos de ouro tem nessas 4 folhas. Então deixa eu tentar usar essa informação ao meu favor. O que eu sei? Eu sei que eu tenho uma relação entre a massa molar e a massa e o número de átomos, que é o que eu quero no final. Eu tenho essa relação aqui, olha. Número de mols vezes massa molar é igual a massa. Isso daqui relaciona a quantidade de átomos, que é o que eu quero, a massa molar, que é uma coisa que ele me deu, e a massa, que é algo que eu ainda não tenho. Eu tenho outra relação que é densidade, qualquer coisa, é a massa sobre o volume que esse objeto ocupa. Então, a densidade me foi dada, a massa eu ainda não tenho, e o volume eu já calculei. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui duas coisas que eu já tenho, densidade e volume. Com isso, eu consigo calcular a terceira, que é a massa. Calculando a massa, eu consigo jogar nessa fórmula aqui. Tenho a massa molar, consigo achar o número de mols. Aí fica fácil achar o número de átomos que tem nesse
esse hambúrguer. Então vamos lá. Partindo disso daqui, densidade é igual a massa sobre volume. Me foi dado que a densidade do ouro é quanto mesmo? 19,32 gramas por centímetro cúbico. Então, 19,32 gramas por centímetro cúbico. E eu tenho que o meu volume de ouro é isso daqui. 5,2. Não vou deixar igual porque eu estou deslocando o V para lá, tá? Eu estou multiplicando densidade pelo volume para encontrar a massa. Vai ser 5,12 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Só que o que acontece? Eu quero que essa unidade de volume se cancele com essa unidade de volume. Então elas têm que ser as mesmas. O que eu vou fazer para isso? O metro cúbico que está aqui eu transformo para centímetros cúbicos. 1 metro cúbico é igual a 10 a sexta centímetros cúbicos. Pelo menos o raciocínio que eu já usei. Então, eu vou multiplicar isso daqui por 10 a sexta, vou chegar a simplesmente 5,12 centímetros cúbicos. Então, vou ter 19,32 vezes 5,12. Isso daqui vai me dar um total de 98,91 aproximado gramas de ouro. Beleza. Eu já tenho a massa de ouro que foi formada. Como que eu consigo calcular agora o número de átomos desse sistema? Eu tenho a minha massa de ouro aqui. E eu vou jogar ela nessa fórmula aqui. Eu quero o número de mols de ouro. A massa molar do ouro me foi dado lá na questão, que é 197 gramas por mol, também acessível na tabela periódica. E eu quero que isso resulte em 98,91 gramas. Se eu faço essa conta, passo 197 para cá dividindo, eu vou ver que vai dar aproximadamente 0,51 mols. Beleza, então agora qual que é o último processo que eu tenho que fazer? Ele não pediu a quantidade de átomos em mols, ele pediu a quantidade de átomos seca mesmo. Quantos átomos que eu tenho nesse sistema? Então o que eu vou fazer? O que é um mol? Um mol é 6,02 vezes 10 a 23 de alguma coisa, qualquer coisa. Então, esse daqui é o número de Avogadro, também foi dado. Avogadro, Avogadro, tá certo, tá? Beleza. E eu vou multiplicar 6,02 por esse número aqui que eu encontrei. Eu vou obter aproximadamente 3,01. Vou apagar isso daqui. 3,01 vezes 10 a 23 de ouro. Beleza. Então, passando para cá, o primativo que mais se aproxima disso é a letra A, né? Passou só por uma casa decimal ali, 3,02 vezes 10 a 23. Então é isso, gabarito dessa questão, letra A. É isso, pessoal.